Boa tarde. Para o benefício do povo americano, meus colegas e eu permanecemos focados em alcançar nossa missão dupla de maximizar o emprego e estabilizar os preços. Apesar do aumento da incerteza, a economia continua em uma posição sólida. A taxa de desemprego continua a ser baixa e o mercado de trabalho está a níveis máximos de emprego ou próximos. A inflação caiu significativamente, mas ainda está ligeiramente acima da nossa meta de longo prazo de 2%. Para apoiar nossos objetivos, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu manter a taxa de juros inalterada. Acreditamos que a atual orientação da política monetária nos permite responder oportunamente a evoluções econômicas potenciais. Após uma breve revisão econômica, falarei mais sobre a política monetária. Segundo relatos, o PIB caiu ligeiramente no primeiro trimestre após um aumento de 2,5% no ano passado, refletindo a volatilidade das exportações líquidas devido às importações corporativas antes de possíveis tarifas. Essas flutuações incomuns complicam a medição do PIB. As compras finais domésticas privadas, que chamamos de PDFP, excluindo exportações líquidas, estoques, investimentos e gastos governamentais, cresceram a uma taxa constante de 2,5%. No PDFP, o crescimento dos gastos do consumidor diminuiu, enquanto o investimento em equipamentos e ativos intangíveis se recuperou da fraqueza do quarto trimestre. No entanto, pesquisas de famílias e empresas mostraram um declínio na confiança nos últimos meses e um aumento da incerteza sobre as perspectivas econômicas, refletindo em grande parte as preocupações sobre a política comercial. Resta saber como esses desenvolvimentos podem afetar gastos e investimentos futuros. Em nosso resumo das previsões econômicas, o participante mediano espera que o PIB cresça 1,4% este ano e 1,6% no próximo ano, um pouco abaixo da previsão de março. No mercado de trabalho, a situação continua boa. Nos últimos 3 meses, os empregos aumentaram em média 135 mil por mês. Com 4,2%, a taxa de desemprego permanece baixa e esteve estável ao longo do ano passado. O crescimento salarial continua abrandando, mas ainda supera a inflação. De um modo geral, uma ampla gama de indicadores indica que a situação do mercado de trabalho é geralmente equilibrada e coerente com o emprego máximo. O mercado de trabalho não é fonte de enormes pressões inflacionárias. A previsão mediana do desemprego para o final deste ano e para o próximo ano, em setembro, é de 4,5%, um pouco acima da previsão de março. A inflação recuou significativamente dos picos de meados de 2022, mas ainda é ligeiramente superior em relação à nossa meta de longo prazo de 2%. Estimativas baseadas no índice de preços ao consumidor e outros dados indicam que os preços totais do PCE aumentaram 2,3% nos 12 meses até maio, e os preços principais do PCE aumentaram 2,6%, excluindo as categorias mais voláteis de alimentos e energia. Os indicadores recentes das expectativas de inflação aumentaram nos últimos meses, como refletem indicadores baseados em mercados e pesquisas. Os entrevistados da pesquisa de consumidores, empresas e previsores profissionais apontam as tarifas como um impulsionador para além do próximo ano. No entanto, a maioria dos indicadores de expectativas de longo prazo permanecem consistentes com a nossa meta de inflação de 2%. A previsão mediana da SCP para a inflação total do PCE para este ano é de 3%, um pouco acima da previsão de março. A previsão mediana de inflação caiu para 2,4% em 2026 e 2,1% em 2027. Nossas ações de política monetária são guiadas pela dupla missão de promover o emprego máximo para o povo americano e estabilizar os preços. Na reunião de hoje, o comitê decidiu manter a faixa-alvo para a taxa de fundos federais nas 4,0 e 3,45,5 e continuar a reduzir o tamanho do nosso balanço. Definiremos a orientação da política monetária baseando-nos nos dados recebidos, nas perspectivas econômicas e no balanço de riscos. As mudanças nas políticas comerciais, de imigração, fiscais e regulatórias continuam a evoluir e o seu impacto na economia permanece incerto. O impacto das tarifas dependerá do nível final que atingirem. As expectativas para este nível e o impacto econômico atingiram o pico em abril e vem diminuindo desde então. Mesmo assim, o aumento das tarifas neste ano pode elevar os preços e arrastar a atividade econômica.
Os efeitos na inflação podem ser de curta duração e refletir variações temporárias dos preços. Também é possível que os efeitos inflacionários sejam mais duradouros. Evitar tais resultados dependerá da magnitude dos efeitos das tarifas e do tempo que levará para que se reflitam nos preços, mantendo uma boa ancoragem das expectativas de inflação a longo prazo. Nossa obrigação é estabilizar as expectativas de inflação a longo prazo e evitar que um aumento único nos níveis de preços se torne um problema de inflação contínuo. Agindo assim, equilibraremos o máximo emprego e a estabilidade dos preços. Lembre-se de que, sem estabilidade de preços, não podemos alcançar condições fortes do mercado de trabalho a longo prazo que beneficiem todos os americanos, e podemos nos encontrar em cenários desafiadores de nossos objetivos ou intenções de missão dupla. Se isso acontecer, consideraremos a distância da economia de cada objetivo e os diferentes horizontes de tempo potencialmente diferentes nos quais se espera que essas lacunas sejam fechadas. Por enquanto, podemos aguardar mais informações sobre as tendências econômicas antes de considerar ajustes na nossa postura política. Em nosso CEP-FOMC, os participantes escreveram suas avaliações pessoais do caminho apropriado para a taxa de fundos federais, com base nos cenários mais prováveis no futuro, julgados por cada participante. A mediana dos participantes prevê que o nível apropriado para a taxa de fundos federais para o fim do ano seja de 3,9%, a mesma previsão de março. A mediana da previsão caiu para 3,6% no final do próximo ano e 3,4% no final de 2027, um pouco acima da previsão de março. Estas previsões individuais estão sempre sujeitas a incertezas que, como eu apontei, são excepcionalmente altas. As previsões não são planos ou decisões da comissão. Nesta reunião, a comissão prosseguiu as discussões no âmbito da revisão quinquenal do nosso quadro de política monetária. Estamos focados em questões relacionadas à avaliação dos riscos e incertezas associados à política monetária e potenciais impactos em pedidos de desculpas, estratégia e comunicação. Nossa revisão incluiu divulgação e eventos públicos com várias partes, incluindo audiências do Federal Reserve, eventos pelo país e reuniões de pesquisa realizadas no mês passado. Estamos abertos a novas ideias e feedback crítico, e iremos tirar das lições aprendidas nos últimos 5 anos para definir nossas descobertas. Pretendemos finalizar alterações nos objetivos de longo prazo e na estratégia de política monetária até o final do verão. Depois disso, consideraremos aprimorar nosso conjunto de ferramentas de comunicação, incluindo o SCP. O Fed recebeu 2 objetivos de política monetária, o máximo de emprego e a estabilidade dos preços. Continuamos comprometidos em apoiar o máximo de emprego, atingir uma inflação sustentável para a meta de 2% e manter uma boa ancoragem das expectativas de inflação a longo prazo. Nosso sucesso nesses objetivos é crucial para todos os americanos. Sabemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos é para servir a nossa missão pública, e nós, no Fed, faremos tudo o que pudermos para alcançar nossos objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços. Obrigado. Aguardo suas perguntas. Colby Smith, do New York Times. Até que ponto o impacto mais limitado das tarifas na inflação nesta fase mudou sua visão sobre o impacto econômico final dessas políticas e quando essas políticas serão materializadas nos dados? Portanto, já temos 3 meses de leituras favoráveis à inflação, desde as altas leituras de janeiro e fevereiro. Esta é, naturalmente, uma notícia muito bem-vinda. Isso se deve, em parte, à queda dos serviços essenciais, habitacionais e não habitacionais, alinhando-se com a taxa de inflação de 2%. Essa é uma boa notícia. Nossa inflação de mercadorias subiu levemente. Claro, como você mencionou, esperamos ver mais destes impactos neste verão. Leva tempo para que as tarifas afetem o consumidor final através da cadeia de distribuição. Um bom exemplo disso é que os varejistas hoje estão vendendo mercadorias que podem ter sido importadas meses atrás, antes da imposição das tarifas. Estamos começando a ver alguns impactos e esperamos ver mais ao longo dos próximos meses. Também vimos aumentos de preços em algumas categorias relacionadas como computadores pessoais e equipamentos de áudio e vídeo, etc., devido ao aumento das tarifas.
Além disso, nós olhamos para pesquisas com empresas e há muitas delas, e você vê uma série de coisas, mas muitas empresas querem passar toda ou parte ou toda a tarifa efetiva para a próxima pessoa na cadeia e, finalmente, para os consumidores de hoje. Você sabe, a quantidade destes, a quantidade de efeitos tarifários, a magnitude dos efeitos tarifários, a sua duração e o tempo necessário são altamente incertos. Portanto, é por isso que achamos que é apropriado manter o status quo enquanto sabemos mais e achamos que nossa posição política está em uma boa posição e que podemos lidar bem com os desenvolvimentos que estão por vir. Então, em termos de como devemos interpretar os cortes de juros em setembro, isso reflete a expectativa de que a inflação subjacente será controlada o suficiente para que o comitê possa finalmente avançar com esses cortes? Ou, você sabe, isto é em resposta à deterioração da atividade econômica? Como devemos entender as previsões? Então, se você olhar para as previsões, você verá que há uma expectativa geral de que a inflação suba e depois cai. Mas não podemos simplesmente assumir isso. Claro que não sabemos. Você sabe, nosso trabalho é garantir que um dos nossos trabalhos é garantir que um aumento único na inflação não se transforme em um problema de inflação. Dependerá da magnitude do impacto, do tempo necessário para ocorrer e de manter as expectativas de inflação firmemente ancoradas. Olá, obrigado, Jeff. Howard Schneider, da Reuters. Se você olhar para o caminho das taxas de juros que começou em dezembro até hoje e ajustar ao longo de todo o prazo, você descobrirá que você deduz cerca de 1/4 de ponto do seu caminho projetado a cada ano e você termina em 2027 com taxas mais altas do que nos 14 anos anteriores. Isso é o resultado de que as tarifas levarão a uma inflação mais sustentada? Isso é uma reavaliação das taxas neutras de curto prazo? Por que isso? Por que está seguindo um caminho mais lento agora? Portanto, a minha maior preocupação é que, como você pode pensar no curto prazo, quando você entra nos próximos anos, é difícil para alguém saber para onde a economia está indo. Nesta reunião, por exemplo, você não vê as pessoas mudando suas estimativas de longo prazo de uma taxa neutra. Então, essas coisas podem estar indo lentamente. Então, eu acho que se você olhar para o que aconteceu aqui desde março, isso é desde março, certo? Você verá um ligeiro abrandamento no crescimento, o desemprego subiu apenas 110 pontos percentuais, enquanto a inflação subiu 3,10. A propósito, de dezembro a setembro a março, este é um processo semelhante. Isto é o que você vê, você pode ver o impacto das tarifas. Eu acho que aprendemos em abril, após a reunião de março, que as tarifas poderiam aumentar significativamente. Desde então, nossas estimativas de tarifas realmente recuaram, embora ainda estejam em níveis elevados. Estamos a adaptar-nos em tempo real e o que vocês não estão a ver é um gatinho. A acumulação de avaliações individuais. Você disse na sua declaração que o risco a esse respeito foi reduzido, mas em 9 de julho você sabe que o prazo para todas as tarifas do dia da libertação ainda está pendente. Agora, houve uma troca de mísseis entre os dois rivais do Oriente Médio, com os provavelmente envolvidos. Como você pode mostrar que o risco foi reduzido? Então, o que estamos dizendo é que a incerteza sobre as perspectivas econômicas diminuiu, mas as chuvas aumentaram muito. Muitas pesquisas mostram que eles fizeram isso. E isso é realmente uma frase do livro de Thiel que você pode ver em 5 anos. Lembre-se de verificar. Não, mas se você pensar nisso, é verdade que as tarifas, a incerteza tarifária, a incerteza atingiram seu pico em abril e depois caiu. Esse é o verdadeiro reconhecimento de que ela diminui, mas ainda aumenta sua incerteza. Então, acho que é uma afirmação precisa. Obrigado. Chris Reguera e Associated Press. Há uma opinião a favor de um corte mais imediato nas taxas de juros. Apesar das tarifas, a inflação continuou a esfriar e voltou para cerca de 2%. Eu também gostaria de perguntar sobre as rachaduras no mercado de trabalho. A desaceleração da contratação está em alguns setores. Alguns dados habitacionais foram recebidos, inclusive para esta manhã, que são bastante fracos. Você acha que sabe que a economia está enfraquecendo e que isso é justificativa para futuros cortes de juros? Nós, claro, vamos monitorar tudo isso. Eu acho que se você olhar para o quadro geral, você sabe, você está olhando para uma taxa de desemprego de 4,2% e a taxa de crescimento da economia é difícil saber, dado o fluxo incomum de dinheiro no primeiro trimestre.
mas parece ser 1,5%, 2%, provavelmente um pouco melhor do que o humor subir de um nível muito baixo, ainda muito deprimido. Então, você sabe, você pode apontar que o mercado imobiliário é um problema de longo prazo e um problema de curto prazo. Eu não acho que isso mostre, você sabe, basicamente a situação é que temos uma escassez crônica de habitação e também temos taxas de juros altas agora. Eu acho que a melhor coisa que podemos fazer para o mercado imobiliário é restaurar a estabilidade de preços de forma sustentável e criar um mercado de trabalho forte. É a melhor coisa que podemos fazer pelo mercado imobiliário. Você perguntou novamente sobre o mercado de trabalho, olhando para a participação na força de trabalho, olhando para os salários, olhando para a criação de empregos. Todos estão em um nível de saúde agora. Eu diria que você pode ver um resfriamento muito lento e contínuo, mas não há nada de preocupante no momento. Mas, sabe, nós olhamos para isso, nós olhamos muito cuidadosamente. Portanto, no geral, a atual postura da política monetária nos permite responder oportunamente aos desenvolvimentos econômicos e, por enquanto, estaremos prestando atenção aos dados. Bem, considerando que você sabe que há medo de que a inflação suba, mas há outro cenário em que as tarifas causam destruição da demanda e abrandam o crescimento suficientemente, o que pode conter a inflação até certo ponto. Você acha que isso pode acontecer? Qual é a probabilidade de que isso se concretize e quantos meses precisa haver um arrefecimento da inflação antes de concluir que um cenário de inflação mais baixa pode estar acontecendo? Essa é a conversa que temos hoje e ontem. Existem muitos cenários diferentes, uma combinação de muitos cenários em que a inflação está no nível onde imaginamos. O mercado de trabalho está enfraquecido. Eu acho que o que você vê as pessoas fazendo é olhar para o futuro em um período muito incerto e escrever o que eles acham mais provável. Ninguém está muito convencido desses caminhos de juros, todo mundo vai concordar que todos eles vão depender de dados e você pode provar se alguma taxa passou ou não. Acho que você pode ver no SCP, você sabe, a gente faz isso trimestralmente. É uma coisa difícil de fazer, especialmente neste momento, mas realmente reflete. Você sabe, se você vê alguém escrevendo o caminho das taxas de juros que envolve um corte, eles dizem sim, eu acho que é mais provável que cheguemos ao corte apropriado. Pode ser a probabilidade conjunta de muitos resultados possíveis. Agora, lembre-se novamente da incerteza que enfrentamos. Muito obrigado. Senhor presidente, poderia descrever algumas dessas situações? Quando você chega a algum lugar, percebi alta incerteza em suas previsões. Como atinge um ponto de confiança em perspectivas como inflação, crescimento ou desemprego? Quantos meses serão necessários? O que você quer ver nos dados para alcançar tal confiança e reduzir a taxa de juros de um nível restritivo? É difícil dizer quando isso acontecerá, mas sabemos que o momento chegará. Pode chegar em breve, não pode chegar depressa. No entanto, enquanto a economia estiver sólida, enquanto vermos um mercado de trabalho existente e um crescimento razoavelmente bom e uma queda na inflação, acreditamos que a coisa certa a fazer é manter a nossa posição política e aprender mais. Em particular, sentimos que vamos aprender mais sobre tarifas neste verão. Nós não esperávamos que eles aparecessem muito agora e eles também não. Vamos ver como eles se saiam depois de superar alguns meses. Eu acho que isso irá informar nosso pensamento. Além disso, veremos como evolui o mercado de trabalho. Portanto, em algum momento vai ficar claro, não posso dizer exatamente quando. E você sabe, ao mesmo tempo, nós vamos olhar muito de perto para o mercado de trabalho, para sinais de fraqueza e força, e para as tarifas, para sinais do que vai acontecer lá. É claro que há muitos desenvolvimentos no futuro. Você sabe, mesmo a curto prazo, a evolução das tarifas é esperada. Então, acho que nós ainda não temos a certeza de onde eles vão se estabelecer. Temos uma estimativa que é boa e acho que todas as estimativas estão muito próximas agora, mas isso é altamente incerto. O senhor disse estimativa do impacto das tarifas no PCE Central. É assim? Sim, de o quê? Você começa com isso. Qual é a taxa tarifária efetiva global? As pessoas estão tentando fazer isso. Mas você sabe, a transmissão das tarifas para a inflação, dos preços ao consumidor, é todo um processo muito incerto. Você sabe, como você sabe, há muitos lados nesta cadeia. Existem fabricantes, exportadores, importadores, varejistas e consumidores. Cada uma dessas pessoas tentará não ser quem paga as tarifas, mas elas pagarão as tarifas juntas, ou talvez um dos lados pague tudo. Mas o processo é difícil de prever, ainda não passamos por uma situação assim,
E eu acho que temos que ser humildes com a nossa capacidade de prever. É por isso que precisamos ver alguns dados reais para tomar melhores decisões. Queremos mais dados. Mais uma vez, ao mesmo tempo, podemos fazer isso porque a economia ainda está em um estado sólido, Nick. Nick Tamarosa, presidente do Wall Street Journal. Powell, acho que estava me perguntando se poderia explicar mais sobre a divergência no gráfico de pontos, especialmente sobre a previsão de taxas de juros para 2025. Notei que você tem um grupo de funcionários que não cortou e outro grupo que cortou mais de um. Mais uma vez, reconhecer isso pode ser difícil de resumir, mas é que as pessoas têm uma perspectiva diferente ou uma função diferente de reação, um compromisso diferente para se defender de outro erro inflacionário? Como foi nos últimos 2 dias? Portanto, você tem razão. Nós, e isso acontece com frequência, temos uma diversidade bastante saudável de opiniões sobre a comissão. Apoiamos fortemente a decisão de hoje e concordamos amplamente que a nossa posição política realmente nos coloca em uma posição favorável. Mas eu gostaria de salientar 2 elementos, e você os mencionou. A primeira é que as partes têm uma variedade de previsões, e elas realmente coincidem com onde estão seus pontos. Então, se você tiver previsões de inflação mais altas, é menos provável que você reduza, você sabe, mais cortes. Mas lembre-se que, à medida que vermos mais dados, saberemos mais sobre a direção da inflação. Isso significa que, quando chegar a hora de olhar para o normal, você sabe, retomar nosso processo de normalização, a diferença que você pode ver deve ser menor porque nós vamos ver os dados reais. Agora, isso é apenas uma previsão para um período muito vago. Esta é a primeira parte da previsão. Em segundo lugar, como você sabe, as pessoas podem olhar para os mesmos dados e podem avaliar o risco de maneiras diferentes. Isso inclui o risco de aumento da inflação, o risco de persistência, o risco de um mercado de trabalho enfraquecido. As pessoas vão avaliar esse risco de forma diferente, então você vai colocá-lo lá também. Essas são as 2 maneiras que eu acho que impulsionam essas coisas. Lembre-se, como mencionei anteriormente, apesar da alta incerteza, ninguém acredita firmemente nesses caminhos certos. Então, está mesmo lá. Essa é a função dessas coisas. Eu acho que você deve ver essas diferenças diminuindo à medida que os dados chegarem. Se eu posso entender você já disse que a política está em boas condições e é moderadamente restritiva, dada toda a incerteza do nível tarifário, da incerteza da transmissão que você acabou de falar. É o aumento dos preços versus a compressão dos lucros, algumas das fraquezas que Chris falou sobre mão de obra e habitação. Como a economia entra neste período de alta incerteza, por que não seria melhor manter as taxas de juros em níveis mais neutros? Então, se você apenas olhar para trás os dados, você diria isso, mas não é o caso. Temos que ser prospectivos. Todos os analistas, tanto externos como o Federal Reserve, indicam que devemos aguardar uma inflação significativa nos próximos meses. Temos de levar isso em conta. Então, eu acho que olhar para trás vai levá-lo a tomar uma posição neutra, mas nós não podemos. Nós temos que olhar para isso. E como a economia ainda é sólida, podemos tomar um tempo para ver o que acontece. Há uma série de possibilidades em relação à extensão dos efeitos inflacionários e outros efeitos. Então, se esperarmos alguns meses ou quanto demorar para realmente entender o que vai acontecer com a inflação e o impacto em gastos e contratação e todas essas coisas, tomaremos decisões mais inteligentes e melhores. O Michael McGee, da Bloomberg Radio, está na televisão e o teu amigo na 1600 Pennsylvania Avenue continua a abusar na tua direção. Eu me pergunto se é apenas um barulho que os mercados e todos deveriam ignorar até o fim do seu mandato, dado que a Suprema Corte pode ter retirado o Fed de algumas dessas implicações legais, ou se você está preocupado que isso possa colocar mais pressão sobre Wall Street e a confiança dos consumidores nas perspectivas econômicas. Está bem. Do meu ponto de vista, não é complicado o que todos no FOMC querem. A economia dos Estados Unidos é sólida, o mercado de trabalho é forte e os preços são estáveis. Isso é o que queremos. Acreditamos que nossas políticas estão agora bem preparadas para alcançar isso e capazes de reagir em tempo hábil quando os dados nos levarem a entender se a economia é resiliente ou não, o que faz parte da nossa posição. Mais uma vez, acreditamos que estamos em uma boa posição para lidar com grandes desenvolvimentos econômicos. Isso é tudo o que importa. Isso é importante para nós.
Isso é quase o mais importante para nós. Preciso perguntar, assumindo que você não seja reconduzido, você continuará como governador quando for presidente? Eu realmente não estava pensando nisso. Para ser franco, eu estava pensando nisso, Andrew. Obrigado, senhor presidente. Eu imagino que com o aumento significativo de ataques no local de trabalho, que tipo de impacto isso terá no mercado de trabalho? Como que atenda o telefone? Raids no local de trabalho? Imigração. Então você está perguntando sobre imigração. Você sabe, eu não quero especular. Eu acho que, do ponto de vista econômico, certamente não comentamos a política de imigração. Não é isso que vamos fazer ou comentar, mas o que você está vendo é uma taxa de desemprego que tem sido muito estável, em níveis muito baixos, em vez de realmente aumentar. Está sempre dentro de um bom intervalo e está perfeitamente dentro das estimativas dominantes do emprego máximo. Isso significa que a demanda de mão de obra e a oferta de mão de obra estão diminuindo ao mesmo ritmo. A demanda de mão de obra está enfraquecendo. Você pode ver que, em termos de criação de empregos, mas ainda está em um nível saudável, e a oferta de mão de obra está a diminuir porque estamos vendo um número muito menor de imigração do que antes. Então, esses dois fatores, a oferta e a procura, mantêm a taxa de desemprego em um lugar razoável, você sabe, estável. Está bem, obrigado. Outra coisa que eu gostaria de acompanhar é se você pudesse detalhar as potenciais mudanças no SCP que você sugeriu como parte da revisão do quadro. Então, o seu quadro realmente tem duas faixas, certo? A primeira faixa é o nosso quadro político, que se reflete na declaração de consenso. Nós já dissemos que terminaríamos e anunciaríamos até o final do verão. Então, estamos indo bem neste processo. Já tivemos as reuniões que precisávamos ter. E agora vamos entrar, para discutir, você sabe, mudanças específicas na linguagem. Esta é a parte do quadro. A segunda parte é sobre nossas ferramentas e práticas de comunicação. Por favor, perdão-me. A seguir vem esta parte importante. Está bem, discutiremos isso na nossa reunião neste outono. Na verdade, o que fizemos nesta conferência é que estávamos preparados para isso. Tivemos uma reunião onde discutimos algumas ideias em alto nível. O SCP faz parte disso, você sabe? E há muitas outras ideias. É assim que pensamos que podemos melhorar nossa comunicação. Muitas ideias foram apresentadas e foi uma boa conversa. Mas nós vamos olhar para aqueles que têm briefings de funcionários e muita reflexão no outono. Eu diria que quando se trata de mudar a comunicação, você sabe, eu só vou apoiar coisas que realmente se concretizam e são amplamente apoiadas. Você também tem que ter muito cuidado, porque eu acho que nossa comunicação é bem-vinda. Eles não estão quebrados. Portanto, quanto mais não é necessariamente melhor, quanto melhor, melhor. Portanto, vamos procurar maneiras de fazer algo para aumentar a clareza sobre o que fazemos para o bem público. Obrigada, presidente Powell. Kelly O'Grady, da CBS News. Sabe-se que você é quem toma decisões com base em dados e não em especulações. O senhor mencionou hoje que os dados da inflação estão em ótimas condições. Ainda não sabemos como as tarifas afetarão os preços futuros, o que permanece incerto. Mas eu tenho que voltar à última alíquota de dezembro, quando ainda havia a hipótese de tarifas. Então, o que faz você se sentir confortável com os cortes quando a inflação é maior do que hoje e você cortou hoje? Bem, a previsão de inflação para dezembro é de 2,5 PCE Core. Para 2025, a estimativa é de 2,5%, representando uma boa perspectiva de inflação. Acho que o que aprendemos é muito antes de sabermos qual é a política real. Aprendemos que as tarifas serão muito mais altas do que os previsores geralmente acreditam. Você sabe, nossas previsões geralmente não são particularmente diferentes de outros negócios de previsão bem dotados. Então entendemos que, especialmente em abril, as tarifas aumentarão significativamente, o que significará uma inflação mais alta. É assim que as coisas funcionam. Então, você está vendo uma previsão de 2,5 pontos percentuais em dezembro, 2,8% em março, e agora está vendo 3,1%. Assim, a inflação aumentará 6,10% em 2025. Isso é uma grande parte da mudança. Isso é devido ao impacto das tarifas. Você sabe, nós não sabemos onde elas vão cair, mas é óbvio que elas vão ser mais altas do que as previsões externas. Nós realmente especulamos no final do ano passado.
Meu acompanhamento com os consumidores é que estamos buscando redução das taxas de juros de hipotecas, empréstimos para automóveis e pequenas empresas querem empréstimos mais gerenciáveis. Quando você olha para a inflação acumulada nos últimos 5 anos, os preços aumentaram mais de 20%. É uma pesquisa e desenvolvimento difícil. Então, qual é o ponto crítico da atitude de esperar para ver em relação à ajuda ou prejuízo aos consumidores americanos? Bem, quero dizer, estamos tentando restaurar os preços. O melhor que podemos fazer para o público que servimos é restaurar a estabilidade de preços, se possível, garantindo uma inflação de 2% de forma duradoura e sustentável. E o máximo de emprego. Se recuperarmos essas coisas, é a melhor coisa. Esse é o nosso objetivo. A melhor coisa que podemos fazer para o povo americano, famílias e empresas, é a última coisa que podemos oferecer. Eles podem tomar decisões sem ter que pensar na inflação o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, devemos manter as taxas de juros altas para manter a inflação caindo todo o caminho. Eles não estão tão altos, sinceramente. Eu diria que a política está moderada ou possivelmente moderadamente restritiva. Observando a economia, vemos que ela não está se comportando como se estivesse sob uma política monetária extremamente rigorosa. Diria que provavelmente é uma restrição moderada. O que é necessário, portanto, é a confiança de que a inflação está caindo. Agora, eu gostaria de dizer que, se não houvesse tarifas, a confiança seria construída, porque se você olhar a situação dos serviços não habitacionais e dos serviços habitacionais, que são os outros dois grandes blocos, além das mercadorias, eles estão caindo muito bem agora. Então, acho que temos que saber mais sobre tarifas. Não sei qual é a forma correta de reagir. É extremamente difícil ter a confiança de saber como devemos reagir até que realmente vejamos a magnitude do impacto e possamos começar a fazer melhores julgamentos. Estamos a fazer isso, tomando tempo porque o desemprego é 4,2%, os salários aumentam e os salários reais sobem a um ritmo saudável, enquanto a inflação é 2,3% em 12 meses. Portanto, esta é uma economia boa e sólida com crescimento forte. Obrigado, presidente Paul. Então, você está dizendo que a incerteza diminuiu, que a economia está se movendo de forma constante, que a inflação caiu nos últimos 3 meses e que tudo está indo na direção certa. Então, você está sugerindo que os americanos devem esperar algum tipo de dor econômica no segundo semestre do ano? Não quis dizer isso de forma alguma. Você sabe, do nosso ponto de vista, o que posso dizer é que a economia americana está em boa forma. A inflação caiu. A taxa de desemprego permaneceu em 4,2%. Os salários reais estão subindo. Esta é uma criação de emprego saudável, com taxas de desemprego novamente em níveis saudáveis e baixa taxa de participação na força de trabalho em um bom lugar. Então, para reduzir os juros, precisamos entender o que acontecerá com a inflação tarifária real. Existe muita incerteza nisso. Você pode nomear todos os meteorologistas que você conhece, que são profissionais. Você sabe, com recursos suficientes e meteorologistas que fazem previsões para viver. Você sabe, é muito importante. Todo mundo que conheço prevê que as tarifas levarão a um aumento significativo da inflação nos próximos meses, porque alguém tem que pagar por elas. Será alguém da cadeia que eu mencionei entre o fabricante, o exportador, o importador, o varejista e, finalmente, alguém que coloca em alguma mercadoria ou apenas o consumidor que compra. Você sabe, isso é aquela corrente. As pessoas tentarão não ser quem suporta os custos, mas o custo da tarifa final terá de ser pago e parte desse custo recairá sobre o consumidor final. Nós sabemos disso porque é o que as empresas dizem. Isso é o que os dados passados dizem. Então nós sabíamos que isso estava chegando e nós só queríamos ver um pouco antes de julgar muito cedo. Lá em cima. Então você passou anos falando sobre como depende de dados e agora está tomando decisões prospectivas. Os dados vistos hoje não indicam que as taxas de juros deveriam ser cortadas? Não, quero dizer que sua política monetária deve ser prospectiva. Isso é básico. Você tem que ver que eu sempre falo sobre os dados recebidos, o cenário em mudança e o equilíbrio de riscos que a gente diz uma e outra vez, certo? Portanto, é sempre prospectivo. Você sabe, se você soubesse no início da pandemia, você sabe, a gente baixou imediatamente a taxa de juros para 0. Não aconteceu nada. Só sabemos que vai ser ruim. Certo? Então nós adotamos uma visão muito agressiva para o futuro, porque sabíamos que as coisas seriam extremamente difíceis. Então, claro, isto somos nós, sabemos o que está por vir, só não sabemos o tamanho. Mais uma vez, a economia parece estar em boa forma, portanto, o mercado de trabalho não precisa urgentemente de um corte nas taxas de juro.
Você sabe, depois de abril, né, as empresas ficaram um pouco mais surpresas. Mas você vê o sentimento dos negócios, está conversando com empresários agora, há uma sensação muito diferente de que as pessoas estão trabalhando com isso e sabem como vão avançar, sentindo-se, digamos, bem mais positivo e construtivo do que foi há 3 meses. Por conseguinte, consideramos novamente que a nossa atual política monetária é adequada. Obrigado, Amira Moakley e Brown, presidente da Bloomberg. Em fevereiro, você disse ao Congresso que o Federal Reserve estava sobrecarregado, talvez não sobrecarregado. Então, em um memorando aos funcionários em maio, você anunciou o plano de renúncia adiada do Fed e disse que queria ter certeza de que a oferta do Fed é o tamanho certo. As duas afirmações parecem contraditórias. Você pode elaborar isso? Há cerca de 3 meses entre essas declarações, o que mudou que levou a decidir que os níveis de funcionários obesos no Fed deveriam cair? Eu não acho que eles sejam, você sabe. Então alguém me perguntou se o Fed está sobrepessoal. Eu disse não, sabe? Eu disse trocadilhos de palavras, sobrecarregado, mas não sobrecarregado. As pessoas trabalham muito no Federal Reserve e eu sei que trabalham muito na Bloomberg. Então, mas nós trabalhamos duro, mas o que eu vou dizer é isso. Portanto, somos estudantes cuidadosos, mordomos de recursos públicos. Às vezes você precisa mostrar isso. Então, muitas vezes na nossa história, na história moderna, o Federal Reserve disse, você sabe o que? Nós vamos fazer aquisições. Queremos mostrar ao público, queremos provar que somos bons administradores dos recursos públicos. Então, nós pensamos, eu acho que este é um momento em que nós podemos, você sabe, nós estamos crescendo cerca de 1% por ano. Então, ao longo de alguns anos, vamos fazer uma limpeza cuidadosa do Conselho e de todos os bancos de reserva. Vamos encontrar 10% dos funcionários que podem fazer outras coisas onde podemos. E podemos simplificar as nossas operações. Achamos que podemos alcançar isso em 1 ano ou alguns anos. Achamos que podemos fazer isso. Nós pensamos, você sabe, isso é não correr riscos em executar nossa missão crítica. Então é algo que você faz muito cuidadosamente, deliberadamente, e depois você faz de novo, respeitando que a gente tem tarefas importantes a realizar. Eu tenho muita experiência na minha carreira anterior, você sabe, demissões e coisas assim. É assim que você faz isso profissionalmente. Você fez isso com cuidado, com muito planejamento, e você fez isso por um tempo. Eu acho que o Fed vai ficar bem. Eu acho que ninguém vai notar qualquer declínio na nossa capacidade de realizar nossas tarefas. Eu acho que é só que queremos provar ao público que somos, na verdade, bons administradores dos seus recursos. Estamos efetivamente eliminando 10 anos de crescimento no número de funcionários. Quero dizer, nós só queremos mostrar que somos boas governantas. Como vai isso? Reduzir o número de pessoas até agora, pronto para alcançar seus objetivos? Estamos começando a trabalhar em um plano de aquisição. Queremos alcançar esse objetivo. Eu acho que muitas organizações descobriram que podem fazer isso. Você não quer fazê-lo todos os anos, mas você pode fazê-lo de vez em quando. E você não acaba, você sabe, sem interferir na sua capacidade de fazer o trabalho. Oi. Sou o presidente Powell Claire Jones, do Financial Times. Sem dúvida, como você sabe, o Comitê de Finanças do Senado apresentou esta semana sua versão do projeto de lei de reconciliação. Gostaria de saber se você poderia me dizer um pouco sobre o tom do debate sobre política fiscal no FOMC nos últimos dias e até que ponto isso influenciou as previsões das pessoas para 2026 e além. Obrigada. Sim. Então, você sabe, nós não nos sentamos juntos para debater ou discutir mesmo. Nós pensamos que a política fiscal é totalmente exógena. Então, as pessoas, nós realmente, você sabe, realmente não falamos sobre o projeto de lei ou seu conteúdo. Ainda está evoluindo. Você sabe, à medida que se aproxima, lembre-se também que temos uma economia muito, muito grande e o impacto será insignificante. Sabes, eu espero que eles o fizessem. Provavelmente já estarão, mas estarão antes da próxima reunião. Vamos fazer uma estimativa. Não é grande coisa, não estamos discutindo isso. Talvez já tenha sido mencionado algumas vezes, mas como algo que está por vir. Mas acho que o resultado é... Você sabe, nós ainda não sabemos o resultado. Eles são difíceis de ser muito específicos, Neil. Obrigado ao Jeff Parr, ao Neil Lowen dos Axios. Nas últimas semanas, a recolha de estatísticas econômicas diminuiu. Preocupa-se que as questões de longo prazo em torno do financiamento e das taxas de resposta possam piorar. Quão grande é essa preocupação no seu radar? Quão confiante está de que os indicadores atuais para avaliar a economia são confiáveis?
Sabes, duas coisas. Primeiro, com os dados que temos agora, podemos fazer o nosso trabalho. Não estou preocupado que não possamos fazer o nosso trabalho. Não é esse o ponto, não é esse o ponto. A questão é que estamos começando a ver, vocês sabem, cortes de pessoal, coletores importantes de dados dizem que tem de reduzir o tamanho das investigações. Isso levaria a uma investigação ainda mais volátil. Eu acho que devemos dar um passo atrás, você sabe, do nosso ponto de vista. Eu acho que é um grande interesse público ter dados realmente bons sobre o estado da economia a qualquer momento, do ponto de vista das empresas, do governo e de todos. Isso ajuda muito. Isso não só não ajudará o Fed, mas ajudará o governo. Isso ajuda o Congresso. Isso ajuda o Poder Executivo. Mais importante, isso ajuda as empresas que precisam saber o que está acontecendo na economia. Durante anos, os Estados Unidos têm sido líderes na medição e compreensão do que está acontecendo em nossa grande e dinâmica economia. Eu odeio ver que nós cortamos isso porque é um benefício real para o público que as pessoas, em todos os tipos de empregos, entendem o máximo possível sobre o que está acontecendo na economia e o que pode acontecer. É difícil medir o que está acontecendo na economia dos Estados Unidos. Se vocês leram, existe um livro chamado, Quantas Coisas Você Precisa Saber para Estimar o PIB da cidade? É muito, muito difícil. E isso é realmente notável. É muito importante que o fizemos bem. Eu só quero dizer que este não é um lugar onde eu quero continuar a investir, você sabe, para o bem do público. Victoria, olá, sou a Victoria Guida da Política. Então, você está fazendo uma revisão do quadro estratégico de política monetária, mas no próximo ano deveríamos ter um novo presidente do Fed, e eu me pergunto se isso vai afetar a forma como você lida com isso. Como você tem certeza de que o quadro é realmente duradouro? Você sabe que o quadro remonta a 2012, o documento quadro remonta a 2012, e este é o documento da comissão. Não vamos inventar uma nova maneira de fazer as coisas. É um documento em constante evolução. Portanto, não deve depender de quem é a cadeira. Isso deve depender do que se passa na economia e do que a comissão pretende fazer. Então, sim, não está realmente amarrado a nenhuma cadeira específica. Sabes, costumávamos renová-lo todos os anos. Agora fazemos isso a cada 5 anos. Então, mas eu não acho que eu nunca ouvi ninguém levantar essa questão. Você sabe, uma cadeira nova pode querer entrar e ir em uma direção completamente diferente. Eu realmente não acho que isso seja certo. Mas você sabe, mas isso não cabe a mim decidir. Isso afetou a sua consulta? E, de jeito nenhum. Obrigado, presidente Powell. Matt Egan, da CNN, em seu recente relatório, os preços relativamente baixos do gás natural este ano ajudaram a reduzir a inflação, mas a tendência está começando a se reverter, tendo em conta a crise no Oriente Médio. Como você vê como o conflito entre Israel e Irã vai afetar a economia, especialmente a inflação? E quais são as lições aprendidas em 2022? Quando a guerra da Rússia na Ucrânia fez os preços do petróleo e gás dispararem, então, é claro, estamos a assistir como todos os outros. O que está acontecendo? Sem comentários. Você sabe, provavelmente veremos preços mais altos da energia. O que tende a acontecer é que, quando há turbulência no Oriente Médio, você pode ver os preços da energia dispararem, mas tendem a cair. Essas coisas geralmente não têm um efeito duradouro na inflação e, claro, na década de 1970 eles tiveram um efeito famoso porque você passou por uma série de choques muito, muito grandes. Mas ainda não vimos algo semelhante e agora a economia dos GEOs é muito menos dependente do petróleo estrangeiro do que nos anos 1970. Então, mas lá está. Segmento rápido, queria fazer uma pergunta sobre inteligência artificial. Alguns executivos de tecnologia alertaram recentemente que a inteligência artificial poderia eliminar um grande número de empregos de nível básico e aumentar significativamente o desemprego. Quero saber o quanto você está preocupado com a ameaça que a IA representa para os empregos. Então, esse é o problema. A verdadeira questão é, a IA adicionará mais ou substituirá a força de trabalho? Todos nós vimos esses anúncios, incluindo um de hoje. Você sabe, eu não vou exagerar vários pontos de dados, porque você sabe, a IA deve criar empregos ao mesmo tempo. Pode ser uma substituição ou uma combinação.
Qualquer um que tenha feito algum trabalho com inteligência artificial ficará um pouco chocado com o que ela é capaz. Isto é só outra coisa. Então, eu acho que isso definitivamente tem um potencial transformador e provavelmente estamos em um estágio muito inicial. Você sabe, eles dizem que o que você vê agora será muito diferente e até mais eficaz em comparação com o que você verá daqui a 2 anos. Então, eu acho que é difícil saber que, você sabe, há certamente otimistas que sentem que isso vai tornar todos mais produtivos. Algumas pessoas pensam que vai substituir muitos empregos em toda a faixa de renda, você sabe, colarinho branco, colarinho azul e assim por diante. Então eu simplesmente não sei. Não temos vista da casa. Mas esta será uma questão muito importante por algum tempo. Isso é ótimo. Obrigado, Greg Robb, da Market Watch. Presidente Powell poderia recuar um pouco. Sabes, há uma tonelada de artigos. Há muitas colunas nos jornais agora dizendo que a economia dos seus e a economia global estão passando por essa profunda mudança, você sabe, semelhante ao fim da era de Bretton Woods na década de 1970. Você não deveria dar algum tipo de explicação semelhante ao povo americano pelo que estamos passando? Quero dizer, eu reparei no início deste mês, quando você falou sobre Bretton Woods, você disse que Bretton Woods, o pessoal do Federal Reserve tinha que mudar seu movimento do dólar, não afetaria a economia. Estamos passando por algo semelhante agora, você sabe, você tem que mudar a maneira como a política monetária é feita. Essa é uma mudança fundamental que está acontecendo. Obrigado. Este é certamente um momento de verdadeira mudança, você sabe, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da imigração. E você vê isso não apenas aqui, mas em todos os lugares. Então, muitas coisas aconteceram. Isso não mudará como conduzimos a política monetária a curto prazo. Quero dizer, não mudará nossos objetivos ou o que precisamos fazer. Essas coisas não são realmente nossos problemas. São problemas de governos eleitos democraticamente. Essas questões são de governos eleitos. Mas este é um tempo de mudança real e é difícil prever para onde essa mudança levará. Você sabe, tem havido muitos artigos sobre o que será em tempos de inflação. Isso é possível. Não há garantia. Você sabe, a IA pode cortar em outra direção. A inteligência artificial ela pode melhorar a produtividade das pessoas e se mover na outra direção. Mas eu não sei. Então, mas você está certo. Mas, honestamente, o nosso foco é um mais prático. É assim que podemos manter a inflação baixa e o emprego elevado no curto prazo? Este é o nosso verdadeiro propósito. Marca. Olá, Hamrick, presidente Powell, Mark Hamrick. Sobre a taxa bancária, o que você acha do cenário cada vez mais fraco no mercado de trabalho, incluindo a fraqueza e o número de empregos, a previsão de um ligeiro aumento no desemprego e a capacidade dos trabalhadores de exigir aumentos salariais em um ambiente de inflação disparada? Você não vê realmente o desemprego aumentar. Quero dizer, na margem, lembre-se que você tem uma taxa de desemprego de 4,2%, que é um nível extremamente baixo durante muitos anos. Quando saímos da pandemia, ela subiu de um nível mais baixo. Estamos tão baixos quanto 3,4%, mas 4,2% é provavelmente o extremo mais baixo das estimativas de longo prazo. Você sabe, um nível sustentável para sair naturalmente do desemprego. Então, acho que não vou concordar. Em termos de salários, você sabe, o aumento salarial real após a inflação excedeu a inflação de 2%. Eles ainda estão subindo a um ritmo saudável. Considerando uma avaliação razoável da produtividade tendente, acho que isso é mais consistente com uma taxa de inflação de 2%. Portanto, é um mercado de trabalho muito bom. Você está certo, o nível de criação de empregos caiu, mas a oferta de trabalhadores, a nova oferta também diminuiu. A taxa de desemprego ficou estável em 4,2%. Já foi 4,3%, mas há um bom número, portanto, é um mercado de trabalho muito bom. O problema e o mais preocupante é que eles não riam muito, mas eles não criaram muitos empregos. É difícil encontrar emprego se você está desempregado, mas poucas pessoas são demitidas neste momento. Então, isto é um equilíbrio. Nós olhamos muito cuidadosamente, porque se houver um grande número de demissões e a taxa de emprego permanecer tão baixa, você terá muitos e você terá um aumento bastante rápido do desemprego.
Mas isso não aconteceu, nunca aconteceu. Ao longo dos últimos 3 anos, a economia dos Estados Unidos contrariou todas as previsões e realmente enfraquecerá. É notável vê-lo diminuir de novo quando as pessoas pensam que acabará por diminuir. Mas agora não vemos sinais desse tipo. Uma última pergunta vai para o Gene. Olá, presidente Powell. Eu sou Gene Young, da MI Market News. Há muita conversa sobre cortes. Eu gostaria de lhe perguntar por que você acha que não há previsão de que os juros subam para o próximo ano, nem sequer permaneçam no nível original, porque a previsão é que a inflação suba para 3% e há muita dúvida sobre se esses aumentos de preços serão um evento único. Portanto, há muitos na comissão que escrevem que não há cortes este ano, mas alguns cortes no próximo ano. Então eu acho que você sabe, né? As pessoas estão escrevendo o seu caminho mais provável, certo? Eles não estão dizendo que a probabilidade de outra coisa é 0. Realmente, nesse cenário de incerteza muito alta, esse é o caminho menos provável. Eu penso novamente, as pessoas escrevem o seu caminho de taxa de juros, mas elas não têm uma convicção muito alta que é exatamente o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Ninguém tem esse sentimento sobre o seu caminho certo. Eles pensam, o que vou escrever? Quero dizer, o que você vai escrever? Não é fácil fazer isso com confiança. Então é tudo o que posso dizer. Não descartamos a possibilidade. Obviamente, aumentar as taxas de juros não é um cenário básico. Não é algo que as pessoas escrevem, mas ao mesmo tempo fazemos o nosso melhor possível para fazer essas previsões, e eu acho que elas representam diferentes previsões e diferentes funções de reação dos membros da comissão. Então, muito obrigada.